Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a professora Fernanda Barreto. Uma alegria muito grande. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar. Vamos aguardar. Professora Fernanda Barreto, lembrando, gente, que amanhã é o último dia para inscrição do terceiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que vai ocorrer na quinta e na sexta-feira, dia 22 e 23. Aqui, vendo a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Dani, tudo bem? Saudade só por aqui, né, Não menina? Que a fale gente não. Estamos aí na expectativa desse reencontro presencial, mas a pandemia ainda não deixou, mas deixará em breve. Com certeza, Deixará né? em breve. Com fé em todos os santos da Bahia, E estaremos. axé. Por estaremos falar em axé, eu estava ah, lembrando da primeira live que eu fiz com você. Foi numa exatamente axé da Bahia, alguma coisa assim, que era uma live, você me foi, ligou, acho que é verdade. no, Eram as no, sextas, eram as sextas axé, que eram as sextas-feiras do IBDFAN Bahia, que a gente fazia umas transmissões. Foi um projeto muito legal. E eu foi. tive a honra de que você participasse. Não, imagina, a honra foi minha, o prazer foi meu. Aproveitando falar no IBDFAN, você entrando, eu estava dizendo, né, que nós temos o terceiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, Sim. agora na próxima quinta e sexta-feira, e o BDFAN Nacional, ele é parceiro, então tem um cupom, até já vou botar aqui, chama IBDFAN 15. Coloca pessoal, esse congresso é imperdível. Para quem faz A Fernanda planejamento, já é, participou já tive a honra de dele. participar. E é um Acho que da congresso primeira ou da realmente segunda edição? Acho que da segunda edição, não segunda foi? Eu não edição. lembro. Segunda edição. Segunda edição. É um projeto E realmente diferenciado. É um projeto que, tanto para quem já faz planejamento, quanto para quem quer aprender a fazer, quem quer conseguir penetrar nesse nicho tão interessante, né, de mercado da advocacia, para quem gosta de sucessões de família, vale muito a pena, porque você tem temas diversos, né? Não é só as coisas mais difíceis, porque já me perguntaram. Ah, eu acho o nível tão alto que eu tenho medo de não entender. Não, você tem uma gama de temas muito variado, né? E você vai ter desde de instrumentos de planejamento mais simples, como a doação, né? O testamento, que não necessariamente é simples, mas pode servir para patrimônios com características específicas, às vezes menores. E você vai ter os instrumentos mais complexos, tá? Você tem reflexões das mais diversas ordens sobre os instrumentos e não só sobre os instrumentos. Então, eu acho que vale demais. Eu recomendo muitíssimo o Arquitetura, tanto o livro, tá, gente? Ó, virou livro de cabeceira. Todos, essa é a edição da qual eu participo. Tá? É o tomo do qual eu aqui, ó, participo. vai vir o 3 agora, Vai Fernanda. vir o Segundo 3. semestre. Eu tenho um, né? O 2, que eu tive a honra de participar com um artigo exatamente do tema que a gente está tratando hoje. Então, para quem gosta de planejamento, para quem quer fazer, para quem já faz, a obra de Daniele realmente é indispensável. Seja a obra escrita, sejam os congressos, tá? Porque eles realmente marcaram o espaço e não dá para falar de planejamento sem passar pelo crivo dela, porque ela realmente é pioneira aqui no tema no Brasil, estudou aí pelo mundo, traz o que há de melhor em planejamento e vocês têm que ficar aí ligados nisso, tá? Por favor. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Mas eu acho Lúcio. Um que beijo enorme. a gente veio também bater um papo, porque a gente já fez até uma live por essa temática e talvez hoje a gente envolva um pouco mais dessa problemática concreta mesmo, né? Do que necessariamente só a família mosaico. Mas os pepinos do cotidiano, até porque a gente está cada vez mais com um público de mais advogados fazendo. E aí tem esses dois perfis mesmo, Fernanda. Tem tanto da pessoa que está saindo da faculdade ou está iniciando e quer se especializar numa área, como também pessoas que já têm 20 anos de carreira, mas que querem inserir esse tema no seu portfólio dos seus serviços de escritório, né?
Eu gosto muito do artigo da Fernanda, porque ele foi primeiro a apresentar, né? A Fernanda dispensa apresentações, mas vamos lá, Fernanda Leão Barreto, advogada, mestre em família na Sociedade Contemporânea da UCSAL, né? Professor da Unifax, Universidade de Salvador, diversos cursos de pós-graduação, conselheira da OAB da Bahia, primeira vice-presidente do BDFAN da Bahia e presidente da Comissão Especial de Diversidade de Gênero. E de artes agora, como é que é? Eu acho que eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito e Arte do BDFAN também. Tenho esse prazer. Que isso é excelente. Ela vice Luciana Brasileiro. Luciana Brasileiro, né? Eu acompanho, gente. Somos presidente e vice só por uma questão de nomenclatura, mas fazemos tudo juntas. Luciana é minha amiga, cada dia mais amiga, uma pessoa que eu amo, admiro e tenho o maior prazer de trabalhar. Venham conhecer a comissão, venham conhecer esse trabalho que propõe a mistura de direito e arte. Inclusive, recomendo, estamos aqui falando de planejamento, Dani, a série da HBO, Succession, né? Que é, inclusive, um sucesso, muito bem sucedida. Me lembro que a primeira pessoa que eu vi recomendar foi a Andréa Pachá, a juíza que todos conhecemos, né? Que tem aí todo um trabalho que parte da arte, né? A Andréa era produtora cultural, se tornou artista, autora de livros, isso, poesia. Tem os livros que falam de direito misturado, né, com a arte. A Vida Não É Justa, Segredos de Justiça, que virou a série do Fantástico, o Agora Velhos São os Outros, né, que é maravilhoso. Então, para vocês verem, né, uma juíza, direito e arte é tendência, minha gente, no mundo. E dá para falar de tudo, inclusive de planejamento sucessório, usando a arte. Fica mais gostoso, é leve e traz o planejamento e a ideia da sucessão para perto da gente. Né? A história do Succession é justamente de uma família que tem um patriarca que é um grande empresário, né? Constrói um conglomerado de comunicação. E aí tem toda uma questão com relação à sucessão dele. Né? A sucessão empresarial para os filhos enquanto ele ainda é vivo. Tem toda aquela coisa de uma parte da família que acha que ele não tem mais condição de gerir a empresa, que ele estaria fazendo bobagem, né? Tem a ambição entre os filhos. Então, é muito interessante para a gente pensar o planejamento. Eu recomendei até, Dani, num desses boletins do IBDFAN, em que a gente recomenda filmes e tal, séries, eu recomendei para falar de planejamento essa série. Então, deixa aí já a dica com vocês. Não, com certeza. Aí tem tudo a ver, porque isso é vida, né? Eu acho que a arte reproduz muito da vida para a gente, então Você é de uma forma... forma... apaixonada por arte, com certeza a sua sensibilidade, o seu olhar aguçado, parte também do seu repertório cultural e artístico, eu não tenho nenhuma dúvida. Normalmente, as pessoas que eu acho mais diferenciadas, que eu noto que tem uma criatividade, um arrojo na atuação, uma visão diferenciada das coisas, são pessoas, né, usualmente, pessoas que têm a arte no lugar especial na vida. Né? O professor Rodrigo da Cunha Pereira é um exemplo disso, né? É um grande entusiasta que foi quem abriu as fronteiras para o direito de família e arte. E você, que eu sei que ama música, me manda várias coisas, né? Me manda, a gente troca figurinhas sobre MPB, sobre, enfim, poesia. E eu acho que isso realmente, eu acho não, eu estou convicta, né, que isso contribui para a sua forma de pensar o direito. Né? E você tem um trabalho tão arrojado, tão inovador, eu acho que você bebe, sim, também na fonte desse repertório. Não, isso é o que nos abastece, né? É o que alimenta a nossa sensibilidade, a percepção de ver o outro, porque às vezes as pessoas pensam que planejamento sucessório, e você que lida com tantas diversidades de famílias, e as famílias mosaico já têm essa característica da diversidade, né? Uhum. É que nós temos que, assim, muito se lógico, é patrimônio, com certeza, e as consequências que às vezes as famílias vão tomando sem ter essa repercussão patrimonial. Às vezes chega, não fiz nada, não, mas já deu uma casa aqui, já deu um dinheiro ali, já teve uma doação aqui. Então, assim, e até muito, eu acho que esse instituto que parecia tão inofensivo, né, tão simples, doação, ele está a bola da vez, assim, no sentido de um instrumento tão simples, mas com vários problemas. E principalmente para quem tem filhos, herdeiros necessários. Pois é. A doação talvez já não seja um bom instrumento quando você tem que lidar com colação, você tem que lidar com doações sucessivas e doação inoficiosa. Então, a gente tem duas palestras, inclusive a da professora Giselda, que faz a palestra
de abertura do evento, sobre doações sucessivas, e um outro dia a nossa querida também, que é totalmente pró-arte, a Viviane Girardi, né? Maravilhosa. Girardi, que trabalha lá na ASP, presidente atual, sempre foi da questão cultural da ASP, trabalhou sempre com aquelas semanas... Hein? Eu coordenei um curso na ASP com ela e com o Rodrigo da Cunha sobre direito de família e arte, o primeiro do Brasil. 2018, se não me falha, 2018 ou 2019, e a gente fez um curso muito bacana. E até hoje eu recebo feedback de pessoas que dizem que gostariam de fazer um curso novamente nessa linha, porque mudou a forma de ensinar, de enxergar o direito, de pensar os instrumentos jurídicos a partir desse curso. Eu, Viviane e Rodrigo, foi um prazer, ela é maravilhosa. Então, e ela, eu acho que até aquele grupo Civilistas, né? Eu acho que ela até que te colocou lá de um evento que ela foi na Bahia pela ASP e tudo mais. Mas é para mostrar, pessoal, que esse diálogo é necessário, não é, às vezes as pessoas têm, e até porque quando você lida com famílias, e aí a gente está falando de patrimônio, ao saber que quase 90% das empresas brasileiras são formadas de empresas familiares, né? O tanto que a gente tem que ter essa sensibilidade e tanto da importância da análise subjetiva e um planejamento, e muitas vezes para fazer tutelas existenciais, né, Fernanda? Que muitas vezes é para tutelar um curatelado, dar uma tutela para uma pessoa que tenha uma deficiência. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas tendo mais doenças autoimunes, pré-existentes, detectando doenças muito previamente. E, às vezes, você quer fazer essas tutelas, quer deixar essas pessoas protegidas, e você vai precisar, para deixar protegida, não, lógico, toda a questão do carinho, a gente está falando, mas a gente, às vezes, o carinho se transforma em atenção para com os que ficam. E atenção, seja através do cuidado, seja através de um seguro, de uma previdência, de um recurso, né? Para aquela pessoa poder estar sendo protegida. Então, interessante, Dani, você falar disso. Me permita só fazer um gancho. Recentemente eu atendi uma consulta de uma pessoa com a seguinte situação. Uma senhora escolheu como curadores para um eventual caso de necessidade de interdição 2 netos frutos do primeiro casamento do filho. Não escolheu os netos filhos do segundo casamento do filho, né? Que eram 3 ou 4. Escolheu os 2 frutos do primeiro casamento. E depois, né, da necessidade efetiva de interdição, quando houve a necessidade, porque houve agora pós-pandemia, né? Ela contraiu Covid, foi hospitalizada, ficou na UTI muito tempo, né? Ficou 2 meses na UTI. E quando saiu com uma sequela neurológica muito significativa. E aí precisou se dar início à interdição. E está havendo um conflito justamente porque os netos, filhos ela tem um patrimônio considerável, e os netos, filhos, é viúva, os netos, filhos do segundo casamento não aceitam não constarem como curadores e estão buscando invalidar a escritura de autocuratela sob o argumento não da discriminação, porque não caberia em regra. Isso me lembra, inclusive, aquele caso que o Simão escreveu um texto sobre o testamento magistral, né, que o juiz de Guaxupé entendeu que a avó tinha discriminado os netos. Não, o argumento não é isso. O argumento é de que ela já estaria comprometida mentalmente quando da elaboração da escritura de autocuratela, que era uma coisa não muito distante de quando ela adoeceu, né? O intervalo de acho que 11 meses entre a escritura de autocuratela e a necessidade de ação de interdição. E eles sustentam a ideia, como ela é uma idosa já com uma idade considerável, perto dos 90, de que ela estaria com um comprometimento, uma senilidade grave. E aí tem toda uma discussão, né, nos autos de uma curatela nesse sentido. Então, veja, uma autocuratela, que é um instrumento, sim, de planejamento existencial, como o Daniele falou. E eu notei, sabe o quê, Dani? Que existe, e a professora Ana Carolina Brochado Teixeira está entrando, queria deixar um beijo enorme para ela, quem a gente admira tanto, né? E é interessante que ela nos veja aqui discutir sobre isso. Eu notei que o magistrado, por exemplo, da causa
não estava muito por dentro da coisa da autocuratela, que alguns chamam de diretivas, preferem chamar de diretivas antecipadas, outros de testamento vital, e alguns tabelionatos fazem como autocuratela. Então, eu agora decidi, por exemplo, que quando eu faço, eu vou colocar os nomes todos. Autocuratela, testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Eu fiz um agora para um casal, escolhendo a filha para os dois. Coloquei todos os nomes, para não ter dúvida. Porque nesse caso que me chegou, a primeira reunião virtual que eu tive com o magistrado, que na Bahia nós ainda não estamos tendo atendimento presencial, eu pontuei a ele. E ele me fez essa... Eu percebi que ele estava com algum desconforto com o tema da autocuratela. Doutora, mas a autocuratela não tem uma previsão legal tão expressa e tal. E aí a gente foi conversar sobre o EPD, sobre o Estatuto do Idoso. Então vejam como é importantíssimo o trabalho que Daniela exerce. Porque o trabalho de divulgação do planejamento e dos seus instrumentos de forma ampla, patrimoniais e não patrimoniais, para questões patrimoniais e existenciais, é um trabalho de mudança de mentalidade, minha gente. É quebrar paradigmas mesmo e de trazer Exatamente. isso tudo mais para próximo de nós. E aproveitando só para falar dessa natureza do que a gente está falando, tem no mesmo livro que você trabalha, né, um artigo, junto com o Felipe de Campos Garbelotto e a Rosani Nunes de Melo Nascimento, são sócios dela. Então, o tomo 2 veio com essa característica de alguns artigos em 3 autorias, até em 4 autorias. Isso não é tão comum no direito, e eu tenho trazido isso, que são pessoas que já trabalham em parcerias nos seus escritórios. O outro escritório também de 4 autorias também tem essa peculiaridade, que é o da Renata Guimarães, que é vai estar no Congresso dessa vez, né? Que é uma advogada de São Paulo, que trabalha há mais de 20 anos com planejamento sucessório, já fez planejamento de várias empresas familiares, famílias, empresas famosas, de famílias grandes, né? E lá também chama Vivência do Planejamento Sucessório, que são 4 autores. Eu tenho um outro artigo também do Sérgio Carvalho Negre, que é dele e com ele um coautor, isso tudo bem. Mas tem um também que é do escritório da Nádia Araújo, de Direito Internacional Privado, que também ela e mais 2 advogadas. Então, está trabalhando com esse viés de mais autores, com visões de escritório. Isso é tudo muito rico. A gente quis trazer isso no nosso caso, eu cheguei a discutir com você, justamente porque o meu escritório ele tem um núcleo empresarial, um núcleo tributário e um núcleo civil. E a gente faz o planejamento juntos. A maioria das vezes, né, a não ser casos muito simples, a gente faz juntos. Então, a Rosani, por exemplo, é minha sócia tributarista. Então, ela tem uma visão que, né, a privilegia para pensar a coisa do tributo. Então, eu queria que a gente trouxesse essa pegada. Claro que a gente não esgota, obviamente, o tema, mas a ideia é suscitar a curiosidade. E no campo da família Mosaico, gente, né, entrando no nosso tema, o planejamento é fascinante e absolutamente desafiador. Né? Necessário, né? E por isso mesmo, indispensável, eu diria. Se hoje eu pudesse recomendar, né, alguma coisa a alguém que tem uma situação familiar complexa e o mínimo de patrimônio, né, a transmitir seria: faça planejamento. É claro que você pode querer fazer, mesmo não tendo um patrimônio relevante, você pode pretender fazer, mas claro que a gente sabe que na prática a maioria das pessoas que procura, né, o planejamento ou procura para essas tutelas existenciais que agora, né, estão sendo muito evidenciadas, como a autocuratela, né, a questão da tomada de decisão apoiada. A pandemia trouxe isso, né, com algo urgente que não pode ser colocado para depois, né, precisa ser pensado agora. Tem um artigo nesse livro, eu não me lembro agora o autor, mas ele tem um título tão interessante que ele diz justamente nem antes nem depois, agora. Um dos primeiros tem um que é muito interessante, que é a da Luciana da Dalto, né? Que Sim. Ela até agradece muito ter tido esse desafio de ter escrito sobre sair da zona de conforto dela, e ela escreveu Planejamento para o Fim de Vida como aliado ao planejamento sucessório. Isso. Que, olha lá, nossa querida Lu Brasileiro entrando aí também para dar um alô. Nossa, já falamos muito de você hoje aqui.
reassista depois tudo para você ver. É. E a Luciana Dadalto escreveu esse artigo que quer dizer, eu acho que o livro é um sucesso porque eu tenho esse olhar de buscar essas sensibilidades. Então, teve esse outro artigo, isso no mesmo livro. Teve um artigo da Lu brasileiro, que é a família Planejamento Sucessório no Concubinato dela com Maria Rita, né, que também mostra também um tema extremamente relevante e imperativo, e mesmo não, com a eu tive decisão. uma... Aliás, mesmo não, justamente pela decisão última, inclusive, do STF, a gente tem que prosseguir tratando disso, porque as realidades dessas famílias não vão desaparecer em função não disso. vão, e não é pela decisão de repercussão geral, né? Como diz a Lu, Dani, agora o planejamento é a única solução para essas famílias, é a única tutela, né? Exatamente. Tem um artigo também da Elisa Cruz, que inclusive eu vou fazer uma live com ela amanhã, que é a tutela como instrumento de proteção sucessória de crianças e adolescentes. Isso. Também que a gente estava falando dessas vulnerabilidades de utilizar o planejamento com esse quinhão. E eu acho que o que você está falando é o da Fernanda Tartucci e da Débora Brandão, que é um artigo sobre mediação de conflitos sucessórios. Ela fala possibilidades antes, durante e depois da abertura da sucessão. Tem ela e tem Caio Ribeiro Pires, que fala legítimo planejamento sucessório, entre o antes e o depois, o inadiável agora. O do Caio. Eu fiz uma live com ele, foi até 2 lives, porque a questão da legítima é tão problemática, né? E às vezes a gente passa por cima, ou só critica agora, que antes nem criticava, mas sem aprofundar nas consequências disso tudo, né? Sim. Então, eu quando digo, sabe, Fernanda, que as transformações socioeconômicas que provocaram essas transformações na sociedade abalou os 2 alicerces, né, que é família e propriedade, que até qualquer manual fala em propriedade e a gente já fala em patrimônio, até porque esse patrimônio pode ser composto de várias formas. É um resquício que a gente tem dessa coisa do patrimônio e da riqueza ser representada até bem pouco tempo atrás por bens imóveis, né? Então, era propriedade. Até a visão da propriedade da API, propriedade intelectual, é dada dentro de direitos reais, com propriedade intelectual. Então, esse cunho propriedade ficou muito forte, só que as consequências dele, dos bens, com as transformações socioeconômicas, trouxeram o quê? Essa mudança. Tanto que tem um artigo maravilhoso da Everilda também, que eu adoro. Eu ia falar dela, porque a Everilda é referência na nossa mudança de concepção da ideia de propriedade para propriedades, né? Pertencimento. Assim como... Aí ela fala que é muito agora a questão dos bens. Ela fala, para novos bens, o novo direito sucessório, né? Exatamente. Então, novos bens, nova sucessão, até foi o tema da nossa live. Perfeito. E ela escreveu um artigo, um dia desse, eu vendo até da Ana Carolina Brochado Teixeira, o livro dela de lançamento com a Lívia, de herança digital. Eu ia falar também. E a Everilda falando que começou a pensar nesse artigo e que aprofundou exatamente lá. Mas para ver essa temática toda que envolve um livro desse. Aí... Tem direitos autorais aqui com Ana Frazão, também artigo sensacional. Né? Bom demais. O do Sérgio Negri também, excelente, sobre banco de dados. Exatamente. É Ana Frazão e Ângelo Prata de Carvalho, para dar o nome dos 2. Mecanismos para o planejamento de direitos autorais. Quer dizer, de fato, não é puxando a brasa para a Dani, porque eu estou fazendo a live com ela de jeito nenhum. Esse mérito ela tem, esse mérito é inescondível, incontornável, todo mundo sabe. Ela foi a pessoa que teve a visão, né, da necessidade de tratar de planejamento sucessório como algo central. Gente, os manuais de sucessões praticamente não traziam nada sobre planejamento. Era nota de uma folha e meia, uma lauda e meia, assim, não era um tema. Agora todo mundo tem que falar de planejamento, porque Daniela obrigou todo mundo a entender a importância, a centralidade de planejar sucessões. Eu citei aqui, Dani, um caso, né, dessa questão da autocuratela. Eu atendi também recentemente uma outra situação, tá? Essa ainda não se transformou, eles não se transformaram em clientes, estão em processo de negociação. Não foi feito um planejamento prévio e olha o impacto de não ter se considerado uma situação
no âmbito de uma família mosaico, dentro de uma transmissão sucessória. Eu atendi um caso de 8 irmãos, tá? De uma relação familiar, de um núcleo familiar único, mas houve um recasamento do pai, né? A partir de um determinado momento. E nesse recasamento, a nova esposa, tá? Veio com um filho da relação anterior. E esse filho chegou já com 11 ou 12 anos e foi criado junto, né, com essa grande família, com esses irmãos que os pais, né, moravam mais com a mãe, mas tinham muito contato com o pai e tal, era uma família unida e ele foi criado junto. E agora, pós-mortem desse senhor, esse filho pleiteia o reconhecimento pós-mortem dessa situação de filiação socioafetiva constituída a partir dessa coexistência entre a mãe e ele. Ou seja, uma família mosaico, tá? Porque, na verdade, não é nem uma família mosaico propriamente dita. O professor Rodrigo da Cunha, ele diz que toda família é reconstituída, toda família mosaico é reconstituída, mas nem toda família reconstituída é mosaico. Essa seria uma família reconstituída porque eles não tiveram, nessa segunda relação, filhos. Né? Deixa eu até dar o conceito de família mosaico, que está nos ouvindo e não sabe, a partir do artigo que a gente escreveu aqui e da obra do professor Rodrigo. Ele diz o seguinte: família mosaico é aquela que se constitui de pessoas oriundas de núcleos familiares diversos, formando um verdadeiro mosaico. É a família que se constitui de pais e mães que trouxeram para um novo núcleo familiar filhos das relações anteriores e também, muitas vezes, ali tiveram filhos comuns. Essa família em que filhos de uniões anteriores convivem com filhos de novas uniões tem cada vez mais uma representação maior na sociedade contemporânea. Daí a expressão os seus, os meus e os nossos. Mas aí mais à frente, esse é um conceito que está no dicionário dele. Mas no manual dele de direito civil, né, que é o novo Direito das Famílias, da editora Forense, ele diz o seguinte: vale pontuar, contudo, a distinção conceitual trazida na medida em que todas as famílias mosaicos são reconstituídas, pois advém de recomposição de famílias, mas o inverso nem sempre é verdadeiro, uma vez que nem todas as famílias reconstituídas são mosaico e só o será se tiverem filhos de conjugalidades anteriores e filhos comuns. Então, o conceito, né, de família mosaico, alguns dizem que basta haver uma recomposição de núcleo, enquanto outros, como o professor Rodrigo, mais recentemente entendem que o termo mosaico, em stricto senso, digamos assim, é quando você tem filhos de relações anteriores e filhos comuns numa nova relação. Tá? No meu caso, por exemplo, essa família que eu atendi, o casal do segundo casamento não teve filhos. Ela tinha um filho de uma relação anterior, ele tinha essa família enorme, né, de 8 filhos, se juntaram, passaram a viver juntos e ele foi criado também com esse homem. E agora pleiteia um reconhecimento. Entrou sem conversar previamente com os irmãos, entre aspas, afetivos, com essa família afetiva. E o que eu achei mais interessante, Dani, foi, na reunião com esses filhos, notar que alguns entendem que ali havia uma relação efetivamente de paterno-filial entre o seu pai e o filho da madrasta. E outros não. E outros dizem de jeito nenhum. Não havia. Era uma pessoa que sempre foi problemática, deu 1000 problemas. Meu pai sofreu muito. A própria mãe sofria com os problemas que deu na adolescência, no início da vida adulta. Uma situação muito confusa. Mas vejam, isso muda todo um panorama sucessório. Né? E se tivesse havido um planejamento, se tivesse tivesse conversado sobre isso de forma transparente, se tivesse eventualmente lançado mão de uma mediação familiar, e principalmente, Dani, aí vem uma coisa que eu acho interessante e importante dizer, tá? Inclusive no nosso artigo. Você tem que aproveitar enquanto dono do patrimônio, né? O futuro decujus, mas o titular do patrimônio, autor da herança futuro, está vivo ou viva, porque ele tem, em regra, uma autoridade. A palavra dele tem um peso, ele tem a possibilidade, muitas vezes, de costurar a relação de uma Isso forma... é essencial, exatamente essa palavra que você fala, costurar. Porque, às vezes, se isso é só dado pós-morte, o que acontece? Às vezes, a rejeição, uma situação que não entrou bem, mas que se tivesse ali para explicar, ou contornar, ou costurar, como você está falando, Sim. Não, mas é a minha vontade, é por isso... É outro sentido. Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas vai dar problema demais, deixa para depois que eu morrer. Gente, depois que eu morrer, é perda, como se diz, é perda de dinheiro, é briga, porque isso vai ter essa insatisfação,
vão entrar no litígio, né? Então, É perda de dinheiro, isso é. é esfacelamento, muitas vezes, de relações familiares. Ah, Olha, Fernanda, eu mas vi se de a uma relação audiência familiar se agora de acabar, uma sabe? Às vezes as pessoas dizem, curatela. se a relação Gente, familiar acabar por isso é porque ela já era ruim. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu já vi muitas famílias que eram unidas se apartarem por conta de briga sucessória. Já vi não, a muitos gente casos. sabe que o dinheiro, infelizmente, Exato. ele destrói. Hoje eu vi uma relação assim triste, você sai da audiência esgotada fisicamente, emocionalmente. Então, assim, o que pudermos trabalhar com essa advocacia mais preventiva, consultiva, traz muito mais benesse a todos, porque dá lucros, e aí, lucro no sentido de evitar dilapidação patrimonial, né? Então, dá lucro. Exatamente. Mas, olha, um dia desse nós tivemos uma live sensacional. A gente estava falando agora de empresas, né? Mas só complementando o Obrigada, nosso Juliana. Um raciocínio, beijo. quando eu estava falando do abalo, né? De família e patrimônio, e aí eu até estava fazendo a correção adequada para não propriedade e sim patrimônio, e eu entendo que o maior responsável, mais até do que buscar só tributos, o que faz o advogado, às vezes o cliente chegar é querer essa organização. Como faz? Eu tenho o meu, ela tem o dela. A gente não quer ter essa comunicabilidade. A gente quer abrir. A gente sabe que nós não temos hoje um regime com efeitos pós-morte que isso possa ser. Tem os pactos sucessórios, a possibilidade, cada vez mais sendo, o Rolf, querido professor Rolf Madaleno, defende, utiliza até não renúncia, mas repúdio. O Daniel Bucar entende que renúncia, o Mário Delgado, e aí tem. E a gente tem problemas também, porque, então, se a família é o grande problema, o que a Fernanda trouxe aqui é uma situação que é importante decidir, porque na hora que o primeiro passo para o planejamento é a qualificação da pessoa. E aí volta aquela questão da vulnerabilidade. Estou vendo até a Cíntia aqui também. Um beijo aí para você, Cíntia. Que o Conrado tem um artigo aqui, que no tomo 2 também, que é Liberdade e Liberdade abrasadas sobre nós. Uma análise sobre o status jurídico do companheiro após a declaração de constitucionalidade de 1790. Porque isso se tornou, e a Marília vem com o artigo agora sobre a questão do contato de namoro, a importância disso em um planejamento sucessório, porque você precisa, gente, qualificar. Eu preciso saber qual é o estado jurídico daquela pessoa, qual é o status dela civil. Ela é solteira, ela tem união estável, ela tem pactos, ela Sabe tem... como é que eu chamo isso, Dani? Silvia Mazagão, minha amiga querida, amiga minha de Lourdes, Marília, temos um grupinho muito unido. Silvia adora essa expressão que eu uso. Eu digo, é a anamnese da família, que é uma expressão que vem da área médica, né? Meu pai é médico, eu já vi você falando. A anamnese Fantástico. é uma anamnese. Você tem que mergulhar ali para compreender. Eu digo sempre, o bom médico, né, em geral, ele vai olhar o paciente não como a doença, ele vai olhar como o todo, ele vai olhar a pessoa, né, os hábitos de vida, as crenças, porque tudo isso, por exemplo, pode ter impacto no tratamento, ainda que não tenha na doença em si, né, mas na forma de... Mas às vezes nas opções, tá? Desde Exatamente. questões. Então... olha, quando é para ter briga, gente, a gente tem que evitar até, quero que enterre, eu quero ser cremado. Tem briga assim, um quer dar homeopatia, o outro alopatia. Então, assim, existe. Então, o que puder ser falado antes, conversado, esclarecido. Eu até vou escrever um artigo agora com a Carol sobre essa questão de testamento digital e tudo, porque cada vez mais, um dia desse eu fiz, Fernanda, fantástico, assim, o que é a tecnologia. Era um inventário no Amazonas, extrajudicial. Nós estávamos um fora do país, um dos herdeiros, o outro no interior do país, e 2 advogados, um de São Paulo e um do Rio. Sim. E um fórum dentro e você ali fazendo uma sessão. Gente,
o Nossa, mundo acabou as incrível. distâncias, né? É, As barreiras verdade. acabaram. A gente E pode cada vez advogar em mais as qualquer pessoas lugar. buscam instrumentos extrajudiciais para quê? Para agilidade, para sair dessa morosidade da justiça. Gente, a gente sabe, tem lá, temos que manter os casos e tudo, mas essa advocacia de poder organizar antes, né? E aí, quando a gente traz em números, quando a gente fala que quase 90% das empresas familiares as empresas brasileiras são de empresas familiares, tem um potencial para crescer aí que só, se eu não me engano, eu acho que 77% das empresas brasileiras não têm a questão sucessória. Olha lá, se ela não tem, um dia desses nós estávamos numa live com uma aula aberta até com o Fernando Graef, que é do Rio Grande do Sul, ele escreve um artigo em coautoria com a Simone Tassinari, nossa querida Simone, que coordena junto comigo o congresso. E ele falando assim, olha, os problemas não era nem falando de holding, era assim, pegar os problemas sucessórios se uma empresa não se organiza na sua sucessão. É assim, ele começa daí, olha aqui, tanto dos problemas que podem gerar na rotina da empresa. Dani, eu atendi um caso, o sujeito faleceu e era uma Eireli a empresa. Uma Eireli até grandinha, estruturada, mas uma Eireli. Ele faleceu e não deixou substituto como representante empresarial. E a empresa travou. E as várias sucessórias na Bahia, por conta da pandemia, estão realmente muito complicadas. Né? O trâmite tem sido muito lento, muito difícil. Né? Situações urgentes, a gente não tem conseguido a celeridade necessária, infelizmente. A nossa OAB é muito aguerrida, muito diligente, batalha, está em cima. Mas existe uma lentificação, ao meu viso, muito grande nas varas de família e sucessões. E com isso, eles vieram conversar com a gente e a gente disse, com a nomeação da esposa como inventariante, era só a sucessão era a esposa e um filho menor. Então, o inventário vai ter que ser na justiça. Judicial para o menor. Vai ter que ser na justiça e, com a nomeação dela, a gente acha que a gente consegue, né, que ela movimente a empresa. Mas até ela ser nomeada inventariante, com o ritmo que as coisas estão, então a gente tem que articular toda uma coisa com ir para a vara empresarial. Porque isso que eu ia falar. Mas vocês não tiveram que ir para a vara empresarial para poder rodar capital da empresa, pagamentos, compromissos, receitas, né? Exatamente. Rodar. Vejam que loucura. Isso porque o sujeito, dono da Eireli, não se preocupou em organizar isso, gente. Direito, infelizmente, não se preocupou em vida. Né? Era um cara jovem, não imaginava que ia falecer, mas até ficou doente antes de falecer. Faleceu e aí, olha o problema. E não organizou, né? Não organizou. E, gente, olha, eu acho que uma coisa muito importante. A Fernanda falou que no escritório dela tem a peculiaridade de ter as 3 áreas num. E que não é também, prestem atenção, um escritório que eu falo desses que tem representante em Brasília, Rio de Janeiro, praça em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Ela está falando de uma estrutura dela e que ela tem esses setores. Tem horas que você não precisa ser necessariamente uma sociedade, mas ter um escritório parceiro que a gente faz e dependendo da... Então, Sim. assim, o importante é saber que ninguém tem a certeza de nada. O que a gente troca de ideia, caso de um cliente, de experiências, porque não tem fórmula pronta, o planejamento sucessório não tem fórmula. Eu já lancei mão de parceria com a parte de autorais, que eu atendi artista com fundação envolvida e tudo mais. Então, tive que fazer parceria para a parte de autorais que eu não domino, tenho uma noção, mas não domino. Então, porque as pessoas falam assim, mas já advoga, eu vou começar... Nunca é tarde para se começar, gente. Só se lembrar que eu, até os 30 anos, eu não tinha ensino médio. Ensino médio, gente. Mulher, meu Deus, quando ela fala isso, eu custo acreditar, mas é verdade, gente. Não, meu lema é esse, nunca é tarde. Então, a gente prestando atenção, é uma área que tem muito a crescer. Realmente é um nicho, e por isso a gente tem que se capacitar. E se capacitar com qualidade, né, Fernanda? Isso é tão importante, porque na internet tem de tudo. Então, o que a gente quis trazer aqui, que como detalhe,
um advogado ruim ou que não saiba planejamento, se metendo a fazer planejamento, em regra, vai trazer mais prejuízo ao cliente dele do que a razão pela qual ele foi contratado, né? Que era para resolver o problema. Ele não vai resolver e o cliente, na verdade, o cliente que não estará mais aqui no pós-mortem, a bomba vai explodir naquela família e todo o esforço daquela pessoa em vida para planejar terá sido muitas vezes em vão. Então, Com certeza. Então, bom advogado não é aquele que quer burlar a legítima, por exemplo, para fazer planejamento. A gente diz isso sempre, né, Dani? a palestra de encerramento vai ser do Rolf sobre fraude. Ele acabou de lançar um livro. E aí as pessoas perguntam, mas fez um congresso ano passado, tem novidades? Tem. Olha lá, o caso da Maria Rita, que vai palestrar sobre a repercussão agora do STF. O livro de fraude do Rolf Madaleno, fresquíssimo, e é um dos grandes problemas que se tem no planejamento, que não é feito com esse viés. Vai ter uma da Camila Mazera sobre a questão da OAB, desse mercado digital, assim por diante. A questão de holding, questão de cartório. Então, assim, são várias temáticas de assuntos recentes que a pessoa que estiver querendo investir nessa área tem que estar com a atualização dessas áreas. Então, isso é só muito os impactos importante. da pandemia já dão, né, motivo mais do que suficiente para a gente estar se reciclando, porque as coisas estão acontecendo agora. A Caroline Pongé, que acabou de entrar também, é palestrante, vem com um artigo que eu e ela escrevemos aqui para o Tomo 2, né? Você que trabalha muito com essas questões processuais, dessas novas convenções, de situações que você possa encurtar o prazo, agilizar, para isso, maior agilização. Os negócios processuais, isso aí. Olha, então, gente, isso aqui é só um alerta para mostrar que, principalmente pelas complexidades das relações familiares, é necessário se buscar uma boa capacitação para resolver os problemas, porque a situação, Caio Pires, olha aí, o artigo que você falou, que escreveu sobre a legítima. Ô, Caio, ela elogiou não só o seu artigo, mas o tema, o título do seu artigo. Já me fisgou pelo título, eu fiquei impactada. Com nem antes nem depois. O Inadiável Agora. Achei sensacional. Já fui ler sabendo que ia ser bom. Então, assim, é muito importante, isso é um alerta, né, Fernanda? Já encaminhando aí para o final. Muito obrigada por sempre participar. Não é a primeira live que a gente já tem aqui, e é mostrando que os problemas, a vida, né, ela não segue as caixinhas do direito. Né? Então, o direito corre atrás da sociedade, dos fatos sociais, e a arte, como bem ela falou, é a representação de diversas formas, seja pela música, pela dança, pela poesia, pelo teatro, pelo cinema. O que não seríamos de nós na pandemia sem a arte, hein? Não diga não, Dani. O que teríamos sido? Tenho certeza que o índice de suicídios teriam aumentado muito mais, que as depressões, muito mais do que já aumentaram, né? Exatamente. Então, assim, isso é um bate-papo, é um alerta, mostrando que cada vez mais quem investir nessa área não só é bom, é como resolver e ter essa sensibilidade, dessa perspicácia, de estar atenta a essas formações familiares, que é o primeiro passo para um planejamento, né? Rose? Com certeza é o primeiro passo. Do professor Marcelo Truzzi aqui nesse livro, por exemplo, tratando das cláusulas restritivas, né, como forma de planejamento. Por exemplo, usar cláusulas restritivas quando você tem, no âmbito de uma família mosaico, uma complexidade também de casamentos, né? Pensar numa cláusula de incomunicabilidade, uma parte da família. A questão da família mosaico é que ela é mais densa mesmo, ela é mais complexa. Existem, às vezes, formações subnúcleos afetivos ali dentro. Nem todo mundo dialoga. Dani, só para encerrar, eu queria lhe contar uma. Eu atendi um caso muito difícil, né, de uma pessoa que não fez planejamento, né, sucessório, formou empresas em vida com uma parte da família, não incluiu 2 filhos de casamento anterior, e a gente conseguiu fazer acordo, conseguiu evitar o litígio, porque era um patrimônio considerável,
né? Eles sabiam que a gente conseguiu incutir o espírito de vai haver uma perda patrimonial enorme, o tempo que isso vai demorar, a lentidão, a complexidade, as perícias e tudo mais, conseguimos fazer. Mas para vocês verem, não é que o dinheiro não importe, mas é que o dinheiro não é tudo. A subjetividade que Daniele bem apontou, a complexidade das relações, ela está no centro, muitas vezes, do problema. A gente fez o acordo, a gente Às vezes é um problema e é isso, a mediação veio ajudar muito. Porque Dani, na mediação demorou. sai daquela coisa de eu não vou ceder para ver o que você vai ganhar. A mediação traz essa outra visão. Isso. Diz assim, não é que eu não vou, porque muitas vezes tem, não vou ceder, não vou. A mediação consegue lhe fazer se projetar no lugar do outro, né? A função da mediação é muito essa, a alteridade, você conseguir enxergar pelo prisma do outro e não só pelo seu, um determinado conflito, um determinado problema. É aquela questão, conflito todo mundo tem. Rusgas, ruídos de comunicação, é do humano. A comunicação é uma arte, é uma coisa muito difícil. E as relações humanas são densas mesmo, inclusive, sobretudo, as familiares. A família está no centro da formação humana, da sociedade, né? É a formação mais complexa, mais porosa, mais mutante, mais interessante, mas também a mais densa. E vejam, esse caso, mesmo sendo consensual o inventário, a gente demorou 1 ano e meio em cartório para conseguir arquitetar uma engenharia para esse inventário que o cartório aceitasse, que funcionasse, né, para aquela realidade familiar. E a gente quase não conclui, porque no final os herdeiros travaram, os que eu representava, né, os de fora das empresas familiares, com uma bobagem, Dani, mas era tipo assim, a parte de lá contratou um contador que deveria ter nos consultado, não nos consultou e agora está querendo que a gente divida os honorários do contador. E os honorários do contador, dividido pelos irmãos, dava uma bobagem. Era essa bobagem e uma outra questão que eu não vou me recordar agora, burocrática, muito boba. Uma questão com o banco, com as ações. E aí, nada de expressão econômica significativa. Um inventário pesado, grande de dinheiro. E no final, é aquela história, engoliram o elefante, estavam engasgando com a formiga. Por quê? Não é por dinheiro. É porque havia um problema familiar, os filhos se sentiam discriminados por aquele pai. Os filhos de relações anteriores se sentiam discriminados com relação à viúva e os filhos do segundo relacionamento. E não houve diálogo prévio. Não houve diálogo, entendeu? Se esse diálogo tivesse existido, se esse autor da herança tivesse procurado um escritório de advocacia e feito esse trabalho prévio de, olha, eu quero planejar, eu formei empresas, eu não incluí meus filhos, né, do primeiro relacionamento, eu quero aqui conversar, analisar, a situação provavelmente teria se resolvido de forma muito menos trabalhosa. E olha Com que certeza. Foi um acordo. Imagine se tivesse ido a litígio. Era litígio para a vida inteira. E aí todos perdem, né? Todos perdem. Mundo perde. Fora toda a relação, além de perder patrimônio, essas relações que se acabam e é muito triste ver sempre uma relação dessas por conta de dinheiro. Acordo, houve um estremecimento visível para mim. Houve um estremecimento, dava para perceber. Pessoas que, mesmo tendo problemas anteriores, ainda tinham um relacionamento mais próximo, né? Com as discussões do inventário extrajudicial, criou-se um fosso, um abismo muito grande, de fato. Fernanda, super obrigada mais uma vez você, pela sua Daniele disponibilidade de ser parceira em lives, em livros, em congressos, em tudo, né? Fico gente, Fernanda sempre que está com você é uma maravilha, eu lhe admiro muitíssimo. Eu também, então aqui estamos em casa. Não só pela sua história de vida. Sua história de vida é admirável, mas não só por ela, pela qualidade do seu trabalho, pela sua visão. Você é uma mulher de muita visão que estimula outras mulheres, que joga outras mulheres para frente. Obrigada pela oportunidade. Que bom, muito obrigada. E você sabe também que eu adoro. Olha, Celso, vai ficar gravada, tá? Vou assiste a gente depois, Celcinho. Celcinho é um artista brilhante aqui da Bahia. Aí, ó, falando tanto de arte e direito. Diretor de teatro brilhante, dos melhores que a gente tem na Bahia. Viu? Não, muito obrigada. Quem sabe, né? Eu acho que ainda ano que vem ainda não dá para ir a Santo Amaro, mas eu acho que 2023, com certeza. A gente vai marcar de junta, tá bom? Né? Gente, aproveitando mais uma vez, quem é do IBDFAN, código IBDFAN 15, tudo em caixa alta, associado da ASP, do IASP, do IBRADIM e do IBD Civil. Todos são associados, têm desconto de 15%. Entra aqui no meu link na bio,
tem todas as informações. E quem Beijo já para você também, participou... Saulo Matos. Manda um beijo para minha amiga, viu? Saulo Matos, que é advogado, casado com uma advogada querida, muito amiga minha. Beijo, gente. Beijo, Obrigada. gente. Tchau. Entra no link. Valeu. Obrigada. Tchau, Dani. Até a Tchau. próxima.